Vamos lá. Encarnação de Cristo, né? Quando Cristo se tornou carne igual a gente, um ser humano igual a gente, né? A encarnação de Cristo é um dos maiores mistérios encerrados na Bíblia Sagrada, ou seja, é um mistério, como ele se tornou, né? Ele tornou possível a salvação do homem e sua reconciliação com Deus. E isso é importante, eu quero que vocês saibam, tá? Que eu vou colocar isso na prova. Ou seja, qual é a maior importância da encarnação de Cristo? Não é a gente ficar tentando como um cientista ou como um teólogo louco que busca cavucar coisas aonde a gente não vai achar se o Senhor não quiser revelar, não. Mas é importante vocês saberem que a importância da encarnação de Cristo é, primeiro, ele ter encarnado garantiu a nossa salvação e nos reconciliou com Deus. Ponto. Só isso que vocês precisam saber. Cristo ter vindo na Terra, a gente sabe que ele veio, viveu o ministério dele, viveu como carpinteiro até 30 anos, os 3 últimos anos dele, né, até os 33, os 3 anos, foi os 3 anos de ministério dele na Terra, depois ele morreu por nós e a morte dele nos salvou, a morte de cruz dele, dolorida, né, nos trouxe salvação e fez essa reconciliação entre a raça humana e Deus. Então é isso que quero que vocês saibam, tá? O nascimento de Jesus não significa a sua origem, né? A gente já leu aí que diz que ele é filho do Altíssimo. Então a origem dele, por ele ter nascido de uma mulher, não significa que ele era filho daquela mulher, né? Para quem crê em Virgem Maria e tudo, Maria foi só uma mulher escolhida, agraciada, tanto que o anjo quando aparece vai falar: salve a agraciada. Você foi uma agraciada, você foi uma privilegiada. Ele é o Cristo pré-existente, já falamos sobre a pré-existência dele, ele existe antes da fundação do mundo, antes de tudo. A maneira como Jesus foi gerado isenta ele, isso é importante, de uma paternidade pecadora, ou seja, ele não herdou o pecado. O pecado que a gente tem, que a gente herdou de Adão, Jesus não tem, ele foi um homem aqui sem pecado. Né? Ele não tinha essa herança pecaminosa. Foi uma semente que veio de Deus. Então, o que vem de Deus é perfeito. O que vem de Deus não há pecado, não há mancha, não há dolo, não há defeito. A encarnação de Cristo ela foi profetizada milhares de anos antes do nascimento dele. Aí a gente vai falar sobre Gênesis 3:15. Vou buscar aqui a minha explicação. Primeiro eu quero explicar para vocês o que significa exegese. Nós vamos fazer agora uma exegese. Toda vez que você tiver algum versículo da Bíblia que você lê e você não conseguir explicação, vai lá no amigo Google, eu chamo assim, né? Vai lá no amigo Google, escreve assim: eu quero exegese de João 1:18. E aí ele vai te dar uma explicação mais apurada, mais detalhada de algo que ao ler a Bíblia simplesmente você não entendeu. Então exegese é isso, é uma explicação mais a fundo de algo que não está tão explícito, não está tão claro na Bíblia. Isso é exegese. O que a gente vai fazer agora é uma exegese, tá? Um assunto importante, um assunto muito falado, mas pouco compreendido. E a gente vai entender isso aqui pedacinho por pedacinho, tá? Gênesis 3:15. E Deus está num diálogo com a serpente, que é Satanás. Aí ele está dizendo para Satanás assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá. Porém, inimizade entre ti, a serpente, o inimigo, Satanás, o capiroto, que a gente não gosta dele, e a mulher. Quem é essa mulher? Qual a interpretação dessa mulher? Teólogos dizem que é a congregação do Eterno, que é a igreja. Outros creem que é a raça humana, mas não tem importância, porque quem não é amigo de Deus é amigo de Satanás. Então eu sou a igreja, eu sou a raça humana, eu sou um ser humano. Então essas interpretações para mim significam a mesma coisa. A mulher sou eu. Essa mulher que está falando aqui somos nós cristãos.
há essa inimizade. Tanto que ninguém pode ser amigo de Deus sendo inimigo. Quem é amigo de Deus, né, de Jesus, é inimigo do mundo. A gente não pode ser amigo dos dois, né? Ou eu sou amiga de Deus, amiga do Senhor, e busco fazer as coisas que agradam a Deus, ou eu sou inimiga de Deus, buscando fazer as coisas no mundo, as imundícies do mundo, as coisas que o mundo proporciona, que são prazeres momentâneos, prazeres que, legal, tô de boa, caraca, fumei um baseado, fiquei loucão, daqui a pouco passou aquilo ali, você se sente para baixo, você se sente, por que eu fiz isso, né? Quantas meninas vão de repente para uma balada, para uma resenha e é dopada, né? Eu tive testemunho e eu conheci pessoas que conversavam comigo, que trabalhavam, né, em lugares desse tipo, que às vezes eles dopavam as meninas, né, colocando um negocinho lá no copo das meninas, que no dia seguinte as meninas acordavam nuas e elas tinham sido estupradas por 5, 6 pessoas, nem não sabiam. Por quê? Porque não estavam em si, né? E sabe lá Deus quantas coisas fizeram, e talvez até gerou um bebê disso daí, ela engravidou. E é isso que o mundo procura pra gente. É isso que às vezes muito jovem procura pra si, né? E eu preciso falar essa realidade pra vocês, é uma realidade, né, que a gente vive do nosso mundo, então eu não posso passar a mão na cabeça de vocês e falar bonitinho. Ou tu é amigo bonita, bonito, jovem do Senhor, jovem, né? Ou jovem, jovem, ou tu é amigo de Deus, ou tu é amigo de Satanás. É claro o versículo. Então houve uma inimizade nossa com o diabo aqui declarado. E diz que também houve uma inimizade entre a semente de Satanás, a descendência de Satanás, ou seja, todos aqueles que seguem o diabo, e a tua semente, né? Que semente é essa que está falando aqui? Eu botei a inimizade entre a descendência de Satanás e a tua semente. Jesus Cristo, tá? Gálatas 4:4, depois dá uma lidinha. E esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender isso aqui? Quem é que feriu a cabeça? Romanos 16:20 vai dizer que o Deus da paz em breve esmagará, né, a Satanás, né, debaixo dos nossos pés. Tem até um hino de André Valadão que diz isso. Então, essa pessoa que vai ferir a cabeça aqui é Jesus. Quando que Jesus fez isso? Quando ele ressuscita. Acabou. O diabo falou, acabou para mim, ele ressuscitou. Já era, eu tô condenado. Então, quanto mais pessoas eu puder catar nesse mundão para ir pro inferno, que eu acabei de ser condenado, né? Quanto mais pessoas eu puder catar e levar, né? Já era. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que vai ferir o calcanhar? Satanás. Jesus fere a cabeça dele quando ressuscita. E ele fere o calcanhar de Jesus quando o crucifica. Então a ordem aqui, ela tá só trocada, entendeu? Ele crucificou Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça dele quando ressuscitou, quando nos trouxe glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto rebenecanta alabanda sub, é Deus aqui dando essa aula para vocês quando eu falo isso. O Cristo ressurreto me trouxe vida. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Amém? Aí você vai me dizer, tá bom, Rose, mas olha só, cabeça, calcanhar, deixa eu ver essa explicação que tá aqui para me poder falar com vocês. Na cabeça, né? Quando foi ressuscitado. E no calcanhar, quando ele foi crucificado. Aí você vai fazer uma pergunta para mim assim, tá, Rose, mas o que é mais importante? Né? Apesar da ordem cronológica, né, não está escrito cronologicamente como deveria, né, esse texto. O que é mais importante, Rose? Fala pra gente, a cabeça ou o calcanhar? A cabeça, né? Se o motoqueiro ele tá desprotegido, ele tem um acidente de moto e ele bate com a cabeça, ou ele morre, ou ele tem um traumatismo craniano, ou ele entra em coma, né, assim? E o calcanhar? Se o motoqueiro, ele tá andando, isso é uma interpretação minha, tá? Que veio na minha cabeça aqui. Se o motoqueiro, ele tá protegido a cabecinha dele e tal, mas ele sofreu um acidente de moto. E ele deu um raladinho lá no calcanhar, ou ele quebrou, né? O seu calcanhar. Fácil de resolver.
Isso é coisa boba. Então, crucificar Jesus foi coisa boba. Rabandara subcantaraça. A única coisa que o diabo não tinha poder e nem teve domínio foi de ressuscitá-lo. Então, Jesus esmagou ele. Ele feriu o calcanhar quando o crucificou, mas ele esmagou a cabeça dele quando foi ressuscitado. Amém? Vamos seguir a matéria aí. Mas eu precisava compartilhar essa exegese com vocês. Quem sabe eu não coloco na prova. Vamos lá. A gente também vai encontrar no Velho Testamento. Peraí, deixa eu me achar aqui. Agora eu me perdi. Encarnação. A gente está falando em encarnação, né? A gente falou que a gente vai encontrar milhares de anos atrás profecias sobre Jesus. A gente falou agora a exegese de Gênesis 3,15. A gente vai encontrar também no sentido que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito. João 3,16 vai citar isso. A gente vai encontrar que se não houvesse encarnado, Jesus jamais poderia morrer. Hebreus 2, do 9 ao 14. A gente vai encontrar que pela encarnação Jesus provou, experimentou os sentimentos e provações próprias de nós seres humanos. Hebreus 2, 17 e 18. Lê tudo isso depois, hein? Agora a gente vai falamos sobre a encarnação de Cristo. Agora a perfeita humanidade de Jesus. O que vocês acham? Jesus era meio a meio? 50% homem e 50% Deus? Jesus foi 100%, mas não dividido. Jesus foi 100% Deus quando habitava antes da fundação do mundo. Foi 100% homem quando veio aqui e viveu nessa terra. E foi 100% Deus de novo quando ele ressuscitou. Ele é sempre 100%. Seja como homem encarnado, né, em carne aqui conosco, ou como Deus lá em cima. Ok? Então, eu já escutei algumas pessoas falar que ele foi 50-50. Não, ele é 100, sempre. Nota 10, 100, nota 1000, se eu pudesse dar para ele. 100% homem, 100% Deus. Ok? E eu vou ler aqui para a gente finalizar esse vídeo, né, e fazer provinha. Demonstrações da humanidade de Cristo. Também vou tirar foto depois disso aqui para vocês lerem em casa essas referências. Vamos ler a Bíblia, hein? Vamos estudar a palavra, mas vamos ler a palavra também. Então vamos lá, olha essas evidências da humanidade de Jesus. Jesus é chamado de filho de homem mais de 80 vezes na Bíblia. Possuía um corpo realmente de carne. Nasceu de uma mulher. Tornou-se semelhante aos homens. Tornou-se semelhante da carne do pecado. Participou da carne e do sangue. Foi um menino. Cresceu. Experimentou sofrimentos. Era um homem. Acolheu um discípulo em seu peito. Esteve cansado. Sentiu sede. Foi tentado. Turbou-se em espírito. Suou. Dormiu. Chorou. Morreu. Foi sepultado. E possuiu corpo, alma e espírito. Ou seja, prova que ele era humano. Tá bom? E a gente encerra aqui a segunda parte. Daqui a pouquinho tem prova.